Aqui. Nosso tema hoje vai ser Atos e as Epístolas. Então, muito bem-vindos vocês que têm acompanhado conosco essa série de aulas. Nós estamos falando sobre o panorama do Novo Testamento, baseado nesse livro, nessa revista. Então, nós temos aqui nos alternado, aqui na igreja, cada domingo praticamente temos um professor diferente, dentro do nosso grupo de 4 ou 5 que nós temos. Domingo que vem vocês vão ter que me aguentar de novo, eu vou ter que dar aula sobre Romanos, aproveitando aí que alguns irmãos vão estar fora no feriado, então eu estarei com vocês aqui domingo que vem também. Tem sido bastante interessante estudar o Novo Testamento da perspectiva desse autor, ou dos autores que aqui estão nesse livreto, porque mesmo que a gente seja já bastante experiente na palavra e dá aula há muitos anos como eu, sempre há uma novidade, sempre há uma perspectiva nova, que alguém consegue apontar para vocês. Vocês acompanharam a última aula, não a domingo passado, porque o pastor Milton foi que deu aula no meu lugar, inclusive, até porque tivemos um acidente em casa e não pude estar aqui. Mas, graças a Deus, Deus nos poupou de uma situação mais grave e estamos bem agora. E o pastor Milton falou sobre a igreja. E no domingo anterior, o nosso querido irmão Natanael falou sobre Atos. E ele disse que Atos poderia ser chamado em vez de chamar de Atos dos Apóstolos, poderia chamar Atos do Espírito Santo. Quando eu li, eu achei essa ideia interessante, mas aí quando eu li, eu falei assim, também ele poderia ser chamado o Evangelho segundo Atos, poderia ser o Evangelho de Atos, porque também está dentro dessa perspectiva. Muito bem, o que nós vamos falar hoje é olhar para o livro de Atos e ver como que ele vai se colocar em termos da expansão da igreja primitiva, lógico que dirigido pelo Espírito Santo. Nós vamos ver um pouco das viagens de Paulo e as epístolas, como é que as epístolas, principalmente de Paulo, se encaixam nesse cenário da expansão da igreja. É isso que nós vamos ver hoje aqui. Muito bem. Essa abordagem minha, ela vai estar mais ou menos concentrada nos primeiros 10 anos, e depois desses 10 anos vamos ter uma segunda etapa, que aí entram as viagens de Paulo, e por fim o livro de Atos não dá muito detalhes, mas que a gente vai ter que procurar em outras fontes sobre o martírio dos apóstolos. Começando então, o texto o livro de Atos, nós sabemos que tem autoria humana de Lucas, uma parte. A gente não sabe exatamente se ele escreveu também os primeiros capítulos, não, mas chega um dado momento quando ele muda a linguagem do texto, ao invés de narrar na terceira pessoa, do singular, ele passa a narrar na primeira pessoa do plural. Então nós entendemos que Lucas, quando ele fala nós, ele passa a fazer parte daquele texto. E aí, se você percebe que Lucas é o autor de Atos, então vamos ter que voltar no próprio Evangelho de Lucas, porque logo no começo aqui do livro de Atos, o autor fala assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, então dá a entender que Lucas estava escrevendo isso aqui. Pode ser que ele tenha relatado fatos que ele não participou diretamente, e só participou diretamente a partir da metade do livro para frente. E se a gente olhar no próprio Evangelho de Lucas, ele diz assim, o texto que eu gostaria de fazer esse link, o texto ele repete as palavras de Jesus, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, Lucas 24, 49. Quando chega no livro de Atos, Lucas escrevendo diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Então, esse link que nós estamos fazendo, vinculando, então, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos do Espírito Santo, Lucas resgata isso no primeiro capítulo do livro de Atos, e diz, então, que o poder do Espírito Santo, né, que daria essa força, esse dinamismo, essa energia para continuar a pregar o Evangelho. Eu coloquei um mapa aí, que é um mapa para mostrar, então, essa região em que tanto Jesus como Lucas depois repete. Ele fala, Jerusalém, nós vamos encontrar ali no mapa Samaria, né? Vamos encontrar Damasco, vamos encontrar Jope, e lá eu fiz de propósito, colocando Antioquia, né? Que a impressão que dá, então, que nesses primeiros capítulos do livro dos primeiros 10 anos, o Evangelho foi se espalhando até chegar em Antioquia, que é quando vamos ver o texto, quando Paulo é levado para lá, né? Aí, a partir daí, em que Paulo se converte, né? Diz o texto, no caminho de Damasco, mas em seguida ele vai para Antioquia e fica lá com Barnabé durante um ano trabalhando ali. Então, essa primeira fase, essa área que foi coberta nos primeiros anos do livro de Atos, né? Então, está bem de acordo com aquilo que Jesus falou assim, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Uma vez revestidos de poder, vocês vão sair para a Judéia, que seria a região, então, no entorno de Jerusalém, né? Que vai todas as cidades pequenas que ali estão, Betânia, né? O próprio Belém e tal. Vai para Samaria, então já entrando um pouco no território dos gentios, né? E vai até o fim do mundo, né? Então, a partir daí, esse círculo vai aumentando com o alcance do Evangelho. Muito bem. Então, aparece uma palavra agora aqui, que ela tem sido usada para muitas circunstâncias, e nesse caso, é interessante notar também que a igreja viveu isso, e é considerada como a diáspora cristã. O que essa palavra diáspora, que vem do grego, significa? Dispersão. A igreja foi esparramada. A igreja saiu do seu conforto de Jerusalém e teve que ocupar outros territórios ou teve que ir para outros lugares, não é? Então, hoje a gente ouviu aqui o pastor comentando sobre nossos hábitos, sobre a nossa liturgia, isso que a gente faz automaticamente e que até nos dá reduzimos o nosso gasto energético, mental e tudo, não é? Então, quando a gente sai da nossa rotina, né, geralmente a gente se sente cansado, não é? Hoje eu tive que levantar mais cedo, porque eu tive que ir no médico. Hoje eu tive que sair, porque eu tive que ir lá para um outro lugar, né? Então, a gente saindo da rotina, começa a dar um cansaço, porque você começa a pensar mais sobre aquilo que você tem que fazer, planejar, não sei o quê, tira você do seu conforto, não é? E sempre a gente vai reclamar um pouquinho. A gente reclama por causa da rotina, que poupa energia, e depois reclama por causa de sair dela, né? Então, quando você passa por uma diáspora, quando você tem que estar em movimento, que é a ideia, né? A igreja estava em movimento, aí você cansa. Isso. E às vezes você rejeita, falando, não, me deixa quieto aqui, tá bom, estou confortável, não me perturbe, está muito bom aqui onde eu estou. Não quer sair da sua zona de conforto. Mas foi necessário que a igreja se esparramasse. Eu entendo que a igreja não fez isso de vontade própria. Ela foi obrigada a fazer isso. Se deixar para a igreja se espalhar, meus irmãos, é uma confusão. Quem já viveu na igreja há muito tempo sabe que é abrir uma congregação não sei aonde, mandar um missionário não sei para lá e tal, né? Aí, se você abre uma congregação, você às vezes tem que nomear pessoas para atender aquela congregação. Quem é que vai dirigir o culto lá? Quem vai pregar lá? Aí fica aquela dificuldade, porque não, eu não posso, porque eu não tenho carro, eu não posso, porque é muito longe, quem vai pagar minha gasolina, não sei o que e tal, e aquele ponto longe perece, porque as pessoas não querem sair de Jerusalém. Não querem sair do seu conforto, né?
E às vezes você tem que criar um ministério lá para atender aqueles que estão longe, porque sair do conforto, estar em movimento, é uma tarefa que gasta muita energia. Então, essas tiveram essa dificuldade. Mas aí Deus propiciou um jeito não muito agradável de fazer com que a igreja estivesse em movimento. Em movimento. Isso é que a gente vai ter que fazer essa distinção no texto que nós estamos acompanhando aqui. Muito bem. Eu coloquei essa foto para vocês aqui porque foi uma igreja que eu conheci há uns anos atrás, em Tulsa, lá em Oklahoma. Meu filho frequentou essa igreja. Ela chama Church on the Move. É uma mega igreja. Tem um dos sons mais espetaculares que eu já vi. Eu sou encantado pelo som, de um bom som na igreja, assim, mas aquilo lá parece o céu quando eles estão cantando. Espetacular. Não sei quantas pessoas cabem, mas é alguma coisa para 5, 6 mil pessoas sentadas tranquilamente. E eles escolheram esse nome. E eu fiquei curioso, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu falei assim, mas por que eles estão chamando Church on the Move? Não faz nenhum sentido, né? Podia falar Igreja de Belém, Primeira Igreja Batista de Tulsa, Primeira Igreja Batista da Lapa, Primeira Igreja... São nomes mais comuns, né? Mas Church on the Move é a ideia de que a igreja está em constante agitação. E aí eu fui procurar a missão deles. E eles colocam no site, nossa missão é apresentar pessoas ao Jesus verdadeiro, ao Jesus real, seria um texto original. Então eles têm como propósito de que as pessoas saem do seu conforto para encontrar outras pessoas e falar, olha, você precisa conhecer o Jesus verdadeiro. Então essa que é a proposta dele. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu não percebi aí que era na ideia da diáspora, que ao invés de ter um santuário lindíssimo como esse, confortável, música de altíssima qualidade, ali, eles estavam, quem sabe, juntando um grupo com 50, 60 pessoas, agora vocês saem daqui, vão para outra cidade aqui na região, não é? E vão pregar o evangelho lá. Seria essa igreja, isso que eu estava esperando, mas parece que não é assim. Eles também são seduzidos a ficar nesse templo lindíssimo, né? Tudo confortável, e aí dão oferta, e aí eles escolhem lá um missionário que vai estar se movimentando, né? E aqui no Brasil também encontrei uma igreja chamada, com esse nome, em Porto Alegre, chama Moving Church, parece uma igreja pequena. Aí também eu fui lá curioso, procurar lá qual é a proposta deles. Nada. Só proposta, um nome, até você colocar um nome em inglês numa igreja no Brasil, é uma coisa meio pedante, um negócio meio chato. Mas enfim, eles estão fazendo o trabalho deles lá. Mas o que eu queria destacar, então, que o que marca o livro de Atos é a diáspora, é a igreja saindo do seu conforto e indo para regiões que ela não conhecia. E aí eu coloquei vários textos de Atos que mostram que, logo depois que Estevão é martirizado, houve uma grande perseguição e começaram a fugir de Jerusalém, né? Alguns apóstolos e outros irmãos que nem são citados diretamente, né? Então você vai encontrar, por exemplo, lá em Gaza, vamos encontrar Filipe, né? E é levado para pregar o evangelho para o etíope, né? Depois ele vai para Jope, sai de lá de Gaza e sobe um pouquinho ali e vai para Jope. Aí vamos encontrar Pedro também, saindo. Aí vamos encontrar Paulo. Então, houve um espalhamento ali, né? Agora, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, falei, esse espalhamento, essa diáspora, a igreja em movimento, foi uma coisa forçada pelo governo de Roma da época ali, a perseguição. E aí, se a gente se colocar no lugar deles agora, e vamos pensar assim, vamos imaginar que aqui no Brasil aconteça uma perseguição dessa ordem. E nós aqui da Vila Romana,
temos que sair e ir para outro lugar. Como vai ser isso? Como vai ser isso? Aceitaríamos isso tranquilamente? Será que a gente ia fazer protesto, fechar a marginal, queimar pneu para impedir o trânsito? Não é? Não, nós temos a nossa Constituição Federal que diz que nós somos livres para ir e voltar. Esse é um dos princípios da Constituição brasileira, o direito de ir e vir aqui. Como que você está fazendo um negócio desse comigo? Aqui não tinha Constituição, aqui mandava era um preposto de César. E lá ele perseguiu a igreja, e os irmãos saíram. Então, aquilo que poderia parecer uma perseguição, fazia parte da estratégia de Deus para que o Evangelho saísse de Jerusalém e fosse além. E o que mais incomoda às vezes é quando você lê o primeiro, segundo, terceiro capítulo de Atos aqui, você vê que há ali na igreja um momento tão bom. Eu diria que talvez fosse o melhor momento da igreja. E o Espírito Santo estava lá, e eles tinham um amor uns pelos outros, eles compartilhavam todas as coisas, havia milagres, a igreja crescia, num dia só se converteram 3.000 pessoas. E alguém vai dizer assim, para que sair de Jerusalém? Deus está abençoando o nosso trabalho. Olha como a igreja está crescendo. Aqui. Esse é um argumento muito forte, às vezes, para a igreja ficar no seu local. Não, Deus está abençoando aqui. Deus está abençoando. As pessoas estão se convertendo. Não é esse o propósito da igreja? É. Está vendo milagres, coxa curado. Aqui. Tudo estava bem. E às vezes esse conforto, né? Hoje nas igrejas modernas, nós temos ar-condicionado, bancos estofados, cafezinho se você quiser, bolinho se você quiser, né? Transmitindo pela internet, aqui, microfones, sons, corais espetaculares. E as pessoas ouvem, vêm, se convertem e falam, não, vamos ficar só na Lapa. Só na Vila Romana. Para que sair? Aí Deus manda uma perseguição. E interessante é que para onde eles iam ali, não era a perseguição chorosa, não era a perseguição, larguei minha casa lá no Parque São Domingos, larguei o meu apartamento de Perdizes, larguei o meu apartamento lá na Vila Romana, para onde eu for? Fui para Caieiras, fui para Francisco Morato, fui para Petrópolis, achando que caia na minha cabeça. E isso eu estou falando de lugares até razoáveis, né? Agora, manda você lá para o sertão da Bahia, manda você lá para Moçambique, manda você para qualquer outro lugar onde nem se fala português. Mas eles estavam indo como chamas, incendiadas pelo Espírito Santo, alcançando as pessoas, e onde eles chegavam, eles anunciavam o Evangelho ali. Não se importavam em ter perdido tudo, o importante é que a palavra fosse anunciada e mais gente fosse alcançada. Então aqui no meu desenho, eu fiz uma balança para pesar muitas vezes esse dualismo que nós temos entre igreja local e a igreja que se expande, não é? A igreja local tem conforto, muitas vezes a igreja local tem paz, ela tem crescimento, tem milagres e tudo. Do outro lado, nós temos uma igreja que se expande, que está em movimento, que atende, meus irmãos, uma ordem de Jesus: ficai em Jerusalém até estabelecer um prazo. No momento que vocês forem cheios do Espírito Santo, vão para as ruas aqui. Hoje, nós não temos nem como argumentar que o Espírito Santo não veio, porque o Espírito já veio há muito tempo. Nós já somos cheios do Espírito Santo. A nossa única alternativa é estar em movimento. É sair das quatro paredes
é se expandir. E aí, quando a gente se expande, não é? Nós vamos encontrar, então, o que aconteceu com a diáspora. Aí apareceram as cartas teológicas de Paulo, principalmente, que é muito do que nós falamos, anunciamos hoje, é essa a teologia de Paulo. Aí nós teremos também que estar sujeitos a martírio. Em muitos lugares apanharam, foram presos, ficaram em cadeia lá. Isso faz parte da diáspora. Um crente imaturo falou assim, eu tive que sair porque eu atendi o chamado de Jesus, mas onde que eu vim parar? Eu tomei chicotada aqui, eu vim para um lugar onde a comida deles é diferente da minha, não é? Eu estava acostumado a comer arroz, feijão, bife, ovo, e aqui eu tenho que comer farinha, banana, pequi e qualquer outra coisa assim que é de outro hábito diferente, né? Então, eles têm essa questão toda, tem que pesar. Muito bem. Aí, vamos pensar agora do valor que é desse trabalho. Paulo se converte. E tem aquele momento de aceitação pelos irmãos, aí parece que o trabalho dele foi o seu grande passaporte. A sua melhor credencial foi mostrar que ele tinha ido, que ele estava sendo martirizado, que ele tinha passado pelos sofrimentos, iguaizinhos a que Pedro e João tinham passado lá em Jerusalém quando eles foram açoitados. Paulo também passou. E pregando o Evangelho, fundando igrejas. E nesse período aí, ele começa a escrever as cartas para as igrejas. Notem que supostamente, todas essas datas são datas que os estudiosos dizem, né? Então a gente sempre tem que fazer uma ressalva. Mas tudo leva a crer que a primeira epístola que Paulo escreveu foi em 48 depois de Cristo. Pensando então que logo que ele se converte, poucos anos depois, ele escreve aos Gálatas. Logo em seguida, na sua segunda viagem missionária, ele escreve a Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, ele escreve 2 cartas para Coríntios e a carta de Romanos, na sua caminhada, que nós lemos hoje, essas cartas, não é? E é interessante porque isso mostra um hábito também nosso também, né? Que a gente escreve mais quando a gente está viajando, né? Hoje, com a nossa mídia social, as pessoas vão para algum lugar bonito e postam as fotos aqui, mandam uma mensagem, estou aqui, né? Um restaurante e tal. Ninguém está postando muito, não vai escrever de casa, né? Nem vai postar você de pijama na mídia social, aquela roupa que você levanta de manhã que você parece um deserdado na vida, né? Não, você tem que estar arrumadinho, bonitinho, manda uma carta lá. Então a tendência nossa até hoje é de mandar notícia de onde você está. E Paulo aproveitava esses momentos das suas viagens para escrever, para instruir, para mandar para lá. E isso enriqueceu sobremaneira o nosso conhecimento teológico, né? Então essas cartas aí são ditas que são escritas na primeira, segunda e terceira viagem. E quando nós pegamos Romanos, por exemplo, Romanos é uma carta que me encanta. Eu diria que eu sou um leigo na Bíblia, um autodidata, de ler a Bíblia por muitos anos. Então, eu vou abusar aqui de um direito de dar a minha opinião, porque sempre quando alguém dá opinião de teológico, fala, não, porque o pastor fulano, o bispo ciclano, o teólogo tal, o autor, não sei lá, que deu opinião, né? E ninguém fala que o professor da escola dominical deu opinião, porque não é muito relevante. Mas eu vou dar assim mesmo assim que vocês não queiram, eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, a Epístola de Romanos se assemelha muito a Isaías. É como se nós tivéssemos num livro só todo um tratado teológico, começo, meio e fim. Se você pegar o livro de Isaías, nós temos uma mini Bíblia ali. Até quase coincidentemente, o número de capítulos de Isaías é o mesmo da Bíblia toda, a Bíblia que nós conhecemos hoje. Aí encontramos Romanos, Paulo faz um tratado espetacular. Se você não tivesse mais nada para ler,
se tivesse só Romanos, você teria toda a teologia cristã em Romanos. Espetacular, né? Então, que coisa, que obra boa que Paulo escreveu ali. Aí nós temos aí segundo o nosso autor, quando que as cartas foram escritas. Aí já um pouquinho fora das viagens missionárias, né? Então, parece ser que a primeira carta a ser escrita foi de Tiago, né? Tiago, meio-irmão de Jesus. Isso em 46 depois de Cristo, né? E depois nós vamos encontrar Gálatas, 48, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios. Pedro vai escrever somente no ano 60, entre 60 e 68, né? Aí Hebreus, Judas, e aí vai, né? Mas até 65, depois de Cristo, praticamente todas as cartas de Paulo foram escritas aqui. Estavam escritas, porque ele vai morrer mais ou menos nessa época, aí, entre 65 e 68, Paulo é martirizado ali. Então, todas as suas 13 epístolas são escritas nesse período, então, de grande produção literária, né? Agora, uma coisa que chamou a atenção, que é o seguinte também, meus irmãos. Nós já estudamos aqui nessa série Mateus, Marcos, Lucas e João, e colocamos as datas. Então, nós dizemos assim, Marcos foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Vamos voltar aqui, ó. Gálatas foi escrito em 48 depois de Cristo. O que nós estamos concluindo aqui? Que Paulo escreveu antes dos evangelhos. Não é? Mateus escreveu em 60. Lucas em 60. Mateus depois de 60. As cartas de Paulo antecedem os evangelhos, de certa maneira. Isso. Agora, se você pensar que Lucas foi parceiro, foi companheiro de Paulo, né, e escreve o seu evangelho, provavelmente por volta dos anos 60, e Paulo escreve as suas cartas, 48 e tal, então é provável que Lucas estava junto com Paulo quando ele escreveu as suas cartas, né? E aí você pensa em dois acadêmicos, né? Porque Paulo era um erudito, ele tinha uma excelente formação teológica, e temos o doutor Lucas, também um pesquisador. Aí imagina os dois batendo papo, conversando sobre... Ô Paulo, é o seguinte, ó, estou escrevendo aqui umas notas, aqui, já conversei com Maria, entrevistei Maria e outros sobreviventes. O que você acha disso? Pois é, Luquinhas, eu também estou escrevendo uma carta para os Gálatas aqui. Estou achando que os Gálatas lá estão fugindo do Evangelho de Cristo. E os dois tricotando, trocando informação lá. Aí você percebe, então, que não há incoerência entre as epístolas e os evangelhos, porque, de certa maneira, deve ter havido um compartilhamento dessas ideias. Meus irmãos, e não era escrever um tratado desse teológico, como nós fazemos hoje, com todos os recursos que nós temos, escrevemos um documento em 2, 3 dias, né? De vez em quando você é demandado a fazer um documento técnico em horas, isso aqui. Semana eu tive que entregar um relatório de 7 páginas que eu tive que escrever em algumas horas. E aí você tem que pesquisar, e aí se não fosse o santo Google, né, você vai buscar informação aqui, busca dali e tal, aí você tem outras ferramentas, faz gráfico, faz isso, faz aqui, e em algumas horas eu escrevi um relatório e entreguei. Aqui, tempo longo, posso pensar. Escrevendo, maturando, escrevendo, talvez debatendo essas coisas todas para escrever isso, né? Então, tudo isso aconteceu em aproximadamente entre 46 e 100, nós estamos falando em torno de 50 anos, para que tudo que nós conhecemos hoje está escrito.
aqui, aproximadamente 50 anos. Desde 46 até próximo do ano 100. Muito bem. Isso não a minha opinião aqui, a minha simples opinião teológica de que Lucas e Paulo, eles compartilharam dos evangelhos e sabiam das coisas que estavam acontecendo ali. Por causa da idade, da cronológica aí disso aqui. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os mártires aí. Falar sobre mártir hoje parece ser um escândalo, não é? Eu não sei se alguém, quando faz uma pregação evangelística e anuncia Jesus como Senhor e Salvador, e diz assim, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter uma vida nova, seus pecados vão ser perdoados e tal, e você vai ter direito de entrar no céu. Esqueceu uma parte, que é o seguinte: se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você também, implicitamente, está disposto a morrer por Ele. Concorda com isso? Você vai pagar o preço da cruz. O preço que esses homens pagaram, deixando as suas casas, indo para outros lugares, sendo açoitados, passando em cadeias. Quando a gente pega o texto que vê que Pedro foi preso, que Herodes mandou prender os apóstolos, e executa Judas, irmão de João, eles estavam todos juntos presos. Pedro só não foi morto porque atrasou um pouquinho a coisa lá, de horas. E aí o anjo chegou e tirou Pedro da cadeia. Mas Judas não teve tempo, foi morto. Você está disposto a isso? Está disposto a isso? Há uma história de um americano que era um filho de uma família muito influente nos Estados Unidos, rica, e aí ele resolveu deixar tudo para ir para a África pregar o Evangelho. E ele, você é louco, olha só, você tem aí uma vida confortável, você está na sua Jerusalém. Aí vem aquele irmão mais assim, sábio, diz assim: irmão, veja assim, você pode ser útil aqui na igreja com seus recursos. Ao invés de você ir lá, você aumenta seu dízimo e manda 10 no seu lugar. Aqui, faz sentido? Faz. Você pode escrever, você pode multiplicar muito mais. Ele falou: não, eu irei. E aí ele foi. Na viagem, o navio afundou e ele morreu. Aí alguém poderia falar assim: ele se matou? Né? Mas acharam a Bíblia dele. E lá na Bíblia dele tinha um bilhete: no regrets. No regrets. Sem arrependimento. Eu não lamento nada. Não tenho nada para lamentar aqui. Fiz o que eu tinha que fazer, por a chamada que eu tinha que fazer. Isso que é encontrar na Bíblia daquele homem. Aí eu fico pensando assim, eu me sinto tão pequeno, não é? Porque em Atos 5,41 fala assim: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Foram açoitados. E ao invés de choramingar, eles saíram alegres, padecendo pelo nome de Cristo. Isso era o perfil daqueles primeiros crentes da igreja primitiva, coisa que nós perdemos há muito tempo. Há muito tempo. Muitas vezes nós, por qualquer dorzinha, nós abandonamos o Evangelho, abandonamos a igreja, abandonamos a nossa comunhão, e nem passa perto uma chicotada, uma chibatada, uma noite na cadeia, injustamente. Mas eles estavam alegres. Esse é o perfil. Esse é o perfil da igreja primitiva que nós, infelizmente, perdemos. Pelo contrário, alguns estão dizendo que se você vier para Jesus, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai prosperar.
você vai prosperar. Tudo vai bem na sua casa. Você vai encontrar uma mulher loira, magra, lindíssima. Ou você vai encontrar um outro, tudo musculoso, de olhos azuis ou de olho verde. E vai ter uma casa linda, e vai ter um avião, e vai ter não sei o quê. Onde está a mensagem de alguém que vai ser chicoteado, e vai sair alegre? É isso que eu não consigo encontrar. E acho que essa pregação, ela não teria ninguém, já teriam desligado a internet há muito tempo, se eu tivesse dito assim: você que está me ouvindo aqui, esteja preparado para tomar uma chibatada hoje, se você anunciar o Evangelho de Cristo. E fica alegre. Aí nós vamos encontrar primeiro João Batista, Estevão. Interessante, lá em Atos 7, ele fala assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Que homem é esse? Que está sendo apedrejado e repete praticamente as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Tiago, irmão de João, Paulo e Pedro mais tarde padecem. Pedro temos dúvida, mas Paulo com certeza em Roma. Outros e outros e outros que foram mártires, né, do Evangelho. Concluindo, queridos irmãos, quero dizer para vocês o seguinte: a igreja não pode ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é um sinal de desobediência à ordem de Cristo. A diáspora, a igreja em movimento tem que nos incomodar. Né? Se nós não estamos preocupados com missões, se nós não estamos preocupados em plantar a igreja, se nós não estamos preocupados em enviar alguém, participar da aula missionária, ou, mais que isso, sair às vezes do nosso conforto e dar o nosso apoio nesses lugares, algo está errado, não está de acordo com o livro de Atos. Uma vez que foi dado o Espírito Santo, a igreja deve estar sempre em movimento. O crescimento e o bom relacionamento dentro da igreja é uma tentação para evitar a diáspora. Está bom aqui, está gostoso aqui, por que eu vou sair? E muitos teólogos concordam que Paulo, depois de Jesus, é a figura mais proeminente que tem no Evangelho. Porque ele não ficou em Jerusalém. Aliás, né, ele só foi, segundo o próprio texto dele, só foi a Jerusalém acho que 2 vezes, em todos esses anos. Da lá de Damasco, depois ele foi para Antioquia. De lá ele ganhou o mundo, foi embora. Foi embora. Não se deixou contaminar pelo conforto de Jerusalém. E o último pensamento meu é a pergunta: das igrejas que Paulo escreveu as cartas, qual seria uma carta para a nossa igreja hoje? Gálatas, Tessalonicenses, Romanos, Colossenses? Eu acho, às vezes, que o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, ela se encaixa em uma boa parte das igrejas modernas hoje. E voltam para uma religiosidade tão forte. Né? E aí, nessa religiosidade, o amor, a liberdade desaparece. Isso. Mas, de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero desejar, meus irmãos, que a gente possa refletir principalmente em que a igreja tem que estar em movimento, tem que estar numa diáspora, porque se ela não sair do seu conforto, o Evangelho não vai avançar. Amém? Pensa, o que é que eu estou fazendo? Estou na minha zona de conforto ou estou trabalhando em prol de Cristo, e isso significa movimentar? Deus abençoe a todos nós. Nós vamos também aqui ter um momento agora para um debate aqui, perguntas e respostas, naquilo que eu souber. E os nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus te abençoe. Sugiro que você faça essa reflexão também.
Hoje nós temos uma outra Jerusalém, que não é mais o templo, é assistir o culto pela internet em casa. Essa é a maior zona de conforto hoje para milhões e milhões. Como nós vimos no domingo passado aqui com o pastor Milton, milhões de pessoas estão sem igrejas. E o templo deles é a TV. Deus te abençoe e reflita sobre isso, porque essa não é a vontade de Deus. Obrigado, irmãos.